Olá galera, continuando com o vídeo demonstrando os mitos sobre pesquisa em animais, a última parte do vídeo, vamos lá. Vocês querem abolir as pesquisas em animais, mas não tem jeito, hoje é impossível substituí-las totalmente. Essa afirmação é uma meia verdade, porque hoje ainda é realmente impossível substituir por completo as pesquisas em animais, como eu vou falar melhor mais adiante, mas a inverdade dessa afirmação é dizer que não tem jeito, que se expressa um conservadorismo bem derrotista e conformista, do tipo, o mundo está perdido, eu não posso fazer nada contra isso. Isso é totalmente incompatível com a ciência, com o próprio espírito científico de avançar cada vez mais. Na verdade, tem jeito sim, não para abolir imediatamente ou a curto prazo as pesquisas em animais, mas sim para realizar no futuro em que a escravidão animal não seja mais necessária, graças à existência de modelos superiores de pesquisa desenvolvidos por pessoas que realmente pensem de forma inovadora, criativa e solucionadora de problemas que parecem impossíveis de se resolver. Como aquela frase famosa diz, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Que muita gente diz que é impossível abolir o uso de animais em pesquisas, mas tem muitos por aí que já vêm trabalhando e tem nosso total apoio para tornar realidade essa abolição no futuro mais próximo possível. E um exemplo está no link que eu mencionei aqui já e botei aqui na descrição, sobre as atuais medidas que engenheiros envolvidos com biologia experimental têm feito para viabilizar a substituição total das cobaias. Por que você não mostra alternativas? Sem alternativas, a reivindicação de vocês não faz sentido. Se cada pessoa que se posiciona contra uma forma de opressão fosse obrigada a apresentar alternativas que viabilizassem o fim dessa opressão a curto prazo, para a opinião dela ser levada a sério, não ia mais existir lutas sociais no mundo. Todo mundo ia ser obrigado a aceitar a realidade cruel, opressora, exploratória vigente, por não saber apresentar alternativas imediatamente viáveis a essa realidade. Porque a lógica, ou a incoerência dessa lógica, desse discurso, pode ser aplicada, por exemplo, para deslegitimar a luta do movimento passe livre, para um transporte público gratuito, acessível e de qualidade, com exigência que apresentasse uma alternativa de fonte de recursos para o transporte público, ou desacreditar os capitalistas que até hoje não conseguiram ainda tornar realidade grandes sistemas sociais, econômicos e políticos alternativos, sustentáveis, duráveis e livres de opressão, ou diminuir quem é contra a construção de um porto que vai devastar um enorme mangue quando não aparece uma alternativa imediata à construção desse porto. Isso é basicamente um discurso conservador ou até reacionário que tenta engessar os protestos de todos aqueles que são contra o sistema opressor, mas não conseguem fugir dele nem apresentar alternativas de aplicação imediata. Eu peço para os abolicionistas que não desanimem, nem se sintam intimidados quando alguém vier dizendo que a gente não apresenta alternativas imediatamente viáveis e coisa e tal. É graças às pesquisas em animais que seus entes queridos têm suas vidas salvas de doenças graves, que paralíticos podem sonhar e voltar a andar, que você mesmo vai ser salvo da morte e ou do sofrimento intenso em diversas ocasiões. Esse argumento aqui também é uma falácia, que é um apelo à misericórdia, ou então um apelo à emoção, que pode ser usado, inclusive, para tentar justificar muitas atrocidades, para mostrar como fazer o mal é necessário para a gente ter as regalias da sociedade de hoje. Aliás, para as classes médias e altas terem as regalias da sociedade de hoje. E, por exemplo, a gente podia dizer que é graças à exploração de trabalhadores que a gente pode usar o computador para falar com tantas pessoas queridas na internet, e com isso a gente podia defender a exploração trabalhista com base nisso. Ou então, mais mirabolante, a gente podia dizer que se não fossem os genocídios promovidos pelos romanos na Europa, na África e na Ásia, e pelos europeus nas Américas, dificilmente a gente estaria aqui no Brasil, usando tecnologia moderna, contando com o direito de raízes romanas e vivendo em grandes cidades. E essa afirmação podia ser usada para defender massacres em nome da civilização. Os principais mitos usados contra a vivissecção. Como um bônus desse vídeo de resposta a mitos sobre pesquisas de animais, eu senti, como eu falei, a necessidade de responder a mitos acreditados porque é contra esse tipo de experimento científico. Eu esclareço logo os 3 mitos mais comuns
do lado anti-vivisecção, de modo a amadurecer o movimento pró-abolição da experimentação animal. Aí talvez algumas pessoas fiquem chateadas comigo, achando que eu estou defendendo cientistas, mas não é isso. Interpretem direitinho, vão ver que eu sou contra a pesquisa em animais, mas estou aqui para esclarecer algumas coisas, inclusive para fazer o movimento amadurecer. Vamos lá. Já existem métodos alternativos à altura de todos os testes de animais existentes. Na verdade, infelizmente, não existe hoje ainda nenhum modelo de pesquisa que possa substituir totalmente as pesquisas animais, pelo menos no que tange as pesquisas farmacológicas. Os modelos alternativos que existem hoje por aí têm 3 aplicações diferentes, dependendo do modelo, que primeiro é fazer testes de segurança de produtos industrializados que não sejam remédios, como cosméticos, produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos de salão de beleza, etc. Segundo, etapas complementares de pesquisas fisiológicas, farmacológicas e de outras disciplinas, etapas essas cuja simplicidade já dispensa hoje o uso de animais. E terceiro, as aulas práticas nos cursos universitários de ciências biológicas, naquelas universidades que já abandonaram a exploração de animais no ensino. Mas ainda não se tem um modelo que, por exemplo, simule o organismo complexo bastante para emular os efeitos pretendidos e colaterais de uma substância química usada como princípio ativo de um medicamento. A gente pode perceber, com o pé no chão, que a nossa luta pela abolição das pesquisas animais é por um amanhã em que haja um método superior e ético de pesquisa que dispense animais. E esse método deverá aparecer algumas décadas, à medida que as capacidades computacionais forem se multiplicando e outros modelos alternativos se tornem cada vez mais complexificados e avançados, a ponto de demonstrar os efeitos de medicamentos. Aí eu imagino que, assim como em tantos outros problemas relativos às ciências naturais, vai aparecer um dia, de uma ou mais mentes inovativas e criativas, a solução de questões como a atual inviabilidade de simular computacionalmente o organismo vivo complexo o bastante para receber testes medicamentosos. Daí a luta tem que acontecer desde já, de modo que a comunidade científica seja pressionada a desenvolver métodos substitutivos no menor prazo possível. E se não houver pressão e discussão hoje, dificilmente vai haver entre os cientistas a consciência da necessidade de se substituir as pesquisas em animais. Aí, sem reprovação moral, os testes continuariam talvez perpetuamente. E talvez a gente ainda estivesse vendo até hoje a realização de testes violentos entre seres humanos, como o caso de Tuskegee, que eu já mencionei nesse vídeo, em outra parte, relatado por Tom Regan no livro Jaulas Vazias. Aí, enfim, a luta abolicionista não é pela suspensão imediata das pesquisas animais, até porque isso tem tanta chance de acontecer a curto prazo quanto a criminalização da pecuária, mas sim para o futuro de ciência consciente e avançada o suficiente para declarar o encerramento mundial dos testes de animais. Mas isso não elimina a necessidade de se resgatar e salvar o máximo possível de animais de laboratórios que estejam explorando eles, até para também mostrar que a experimentação animal é eticamente reprovável. Não vai haver tranquilidade de explorar e matar animais para fins científicos, e a demanda pela substituição das pesquisas animais é séria e enérgica. Deveriam fazer testes farmacológicos e criminosos condenados, especialmente gente como estupradores, pedófilos, homicidas e torturadores de animais. Aí, em primeiro lugar, essa demanda não é sequer ética, porque quem defende esse absurdo está sendo a favor que testes cruéis e violentos continuem, que só mudem as vítimas, e não que sejam abolidos os testes violentos, que seja abolido o uso da violência como instrumento de trabalho da ciência biológica experimental. E como os direitos animais são uma causa aliada dos direitos humanos, e seres humanos também são animais, defender isso é ser contra a própria causa animal. Isso além de queimar o filme da causa animal perante a sociedade também. Quem defende pesquisas forçadas e criminosos condenados está defendendo aquilo também que deveria ter sumido da sociedade há muito tempo, que é a lei penal como meio unicamente de vingar crimes e não de ressocializar condenados e evitar que novos crimes aconteçam. E está defendendo a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, algo que refletia os valores morais de 3.000 anos atrás,
claramente não tem compatibilidade com a época de hoje. Aí, como disse Gandhi uma vez, Mahatma Gandhi, olho por olho e todos nós acabaremos cegos. E além disso, essa demanda por testes criminosos favorece a brutalização do aparelho repressor do Estado, com a incorporação da tortura à lei penal, e isso é um dos ingredientes excelentes da ascensão de um Estado de polícia ultra-autoritário que tome o lugar do Estado de Direito dito democrático. Em outras palavras, tem incitado a brutalização do Estado, sua degeneração e ditadura. E tudo que os direitos animais não devem defender, a perpetuação dessa cultura de violência, a revogação dos direitos humanos, incluindo os direitos civis e políticos, e a ditatorialização do Estado. E outra coisa é que torturar condenados como homicidas ou zoocidas não vai trazer de volta as pessoas e os animais não humanos que eles mataram. Só vai mesmo vingar o crime com base na lei de Talião, que eu já falei agora há pouco. E como a realidade comprova, nenhum país até hoje conseguiu eliminar ou reduzir a níveis mínimos o crime contra a vida senciente com a brutalização das penas imputadas a criminosos. E o que a sociedade precisa é se humanizar, fomentar a cultura de paz e não piorar ainda mais a cultura de violência vigente, a cultura da vingança. Além da questão ético-moral, tem também a própria questão técnica das pesquisas, dos modelos experimentais de pesquisa. E o número de pessoas a receberem em seus corpos a substância a ser testada ia ser sempre muito pequeno. E ia haver também inúmeros fatores externos, interferentes, que são variáveis interferentes, que iam atrapalhar o efeito do medicamento, como a pessoa fumar, ou ter predisposição genética a doenças como câncer e diabetes, consumir bebidas alcoólicas, comer carne, já ser portador de alguma doença latente, entre tantos outros problemas. A validade do teste pré-clínico de um medicamento no grupo de 10 pessoas condenadas por pedofilia ou corrupção ia ser a mesma de um teste de um medicamento de uso humano realizado em árvores. Nenhuma validade. Todos os cientistas que fazem pesquisa em animais são sádicos. Aí eu me arrisco a dizer que não é sadismo e psicopatia o que leva a maioria dos viviseccionistas a fazer essas pesquisas prejudicando e matando animais, mas sim a racionalização dos procedimentos de tortura, assim como a crença inquestionada na inferioridade moral dos animais não humanos. Que os senhores de engenho do Brasil colonial, os militares que matam pessoas nas guerras, os fascistas que defendem a instauração de governos totalitários, os anarcocapitalistas que defendem a submissão total da sociedade e de seus valores ao dinheiro e ao mercado, e até mesmo os nazistas do passado, não faziam o que faziam, ou fazem o que fazem por sadismo e psicopatia, e sim porque foram culturalmente ensinados a considerar uns superiores ou inferiores a outros. Isso também se aplica aos pesquisadores que exploram animais em laboratórios. E da mesma forma, o machismo daquele seu amigo e a homofobia da sua avó não são por instinto sádico, por psicopatia, por ódio mesmo, e sim pela racionalização e naturalização do preconceito contra quem é diferente. Enfim, é basicamente isso. Eu espero que esse meu vídeo aqui, essas 3 partes, sirva de um bom orientador para aquelas pessoas que ainda acreditam em dogmas incansavelmente repetidos por quem vê algo de positivo e correto nas pesquisas animais, e também como incitador do amadurecimento do movimento abolicionista, com essa investida minha, para que esses 3 mitos anti-vivissecção deixem de ser repetidos como se fossem verdades comprovadas. E lembrem-se todos que nossa luta é pela libertação animal humana e não humana. Isso inclui tanto salvar os animais da miséria e da morte, da exploração em laboratórios, como libertar a ciência do atraso de depender da violência contra seres sencientes como instrumento de trabalho, e também libertar os seres humanos da qualidade de reféns da indústria farmacêutica, da medicina não preventiva, dos interesses escusos de quem quer ganhar dinheiro, com tratamentos perpétuos de pessoas que estão sedentas por uma cura, mas a indústria farmacêutica está lá boicotando a cura. Então é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite as 3 partes, se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo, as 3 partes do vídeo, no Facebook, no Twitter e no Google+. Valeu, Evo!